Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje estamos inaugurando nosso cenário novo na mensagem da semana. E sejam muito bem-vindos a essa nova fase do canal. Isso é muito bom. No domingo saiu um vídeo já falando um pouquinho sobre a manifestação deste lugar, deste lar maravilhoso. Se você ainda não viu, entra lá nos vídeos do canal e é demoradinho, ele tem 40 minutos, mas vale a pena, tá? Mas vamos lá. Lembrando que essa mensagem ela é realizada de forma intuitiva com auxílio de cartas de tarô. E ela é uma mensagem geral que pode ressoar com você ou não. Vamos começar então com o 5 de copas. Essa carta, como vocês podem ver, ela tá trazendo uma certa sensação de tristeza. E talvez para alguns essa carta vai trazer uma certa sensação de perda, de luto, de desapontamento. Pode ser com uma situação, com uma pessoa, com alguma questão de lugar onde a gente está. Enfim, é uma carta que pode ser ampla, mas que fala muito sobre estar decepcionado, pode ser consigo mesmo, com alguém, mas entender que essa sensação, esse sentimento, ele não é provisório, ele é, gente, esqueci a palavra, ele é temporário. Ó, já estava com palavra com P, mas era com T. É temporário. E que a gente precisa justamente passar por essas situações para a gente amadurecer e principalmente seguir a nossa vida com esses ensinamentos. Então, o 5 de copas ele vem falando sobre isso, mas que essa dor, no lado positivo da carta também, ela fala também sobre aceitar, sobre mudar perspectivas. Então, para algumas pessoas, essa situação está acontecendo. Pode estar no início, pode estar no meio, e para outras já está se encaminhando para o final. Então elas já estão superando essa situação e principalmente curando o que precisa ser curado. Então, para cada um, essa carta vai ressoar de uma forma diferente. O 8 de espadas vem trazendo coisas que estão nos prendendo. Então, estão nos cegando, nos impedindo de seguir o nosso caminho da melhor forma possível. Então, ela pede para a gente nos libertar das crenças, dos lugares, das pessoas que estão realmente nos limitando. Mas, principalmente, essa carta ela fala muito sobre as nossas próprias restrições, sobre os nossos próprios medos. Então, talvez alguns estão se sentindo presos, sem solução dos problemas e até uma sensação de medo, ansiedade, essa agonia. Então, repense essa situação que você está passando, veja se não foi você mesmo que criou ela, para você realmente se enfrentar e achar essa solução. E aí se libertar, ter mais clareza e principalmente tomar as atitudes necessárias. A próxima carta é a roda da fortuna. E ela fala que se esse ciclo ele tá difícil de ser vencido agora, justamente é porque o mundo gira, a roda gira. Então esse ciclo de aprisionamento, de medo, ele foi necessário, mas ele precisa finalizar. Então, para que novas oportunidades, novos ciclos, mudanças e principalmente a sensação de que a vida é cíclica, movimento, precisam realmente entrar no fluxo da vida. Então, essa situação que a gente está passando, ou já passou, ela foi necessária, mas que a partir de agora a gente precisa começar a compreender que um novo ciclo está se iniciando, que a gente não precisa viver assim para sempre. Então, vamos com a roda da fortuna. Inclusive a roda da fortuna combinando com o nosso cenário. Muito bem, hein?
Só podia ser ela para aparecer. O próximo é o 4 de paus. E ele fala exatamente, ele vem confirmando, na verdade, a roda da fortuna, porque ele vem falando para a gente celebrar as nossas conquistas, principalmente com as pessoas que a gente ama. Então, é uma carta que vem trazendo estabilidade. Então, depois de muitos altos e baixos, a gente vai ter estabilidade, vai concluir fases que foram importantes para a gente dar encaminhamento para a nossa vida e que a gente vai ter realmente uma sensação de harmonia na nossa comunidade, no nosso lar, e principalmente a sensação de estar confiante de que está no caminho certo. Então, muito boa essa carta ter caído pra gente. E lembrando, essa carta ela vem dando o ponto final da instabilidade, dos conflitos que estavam acontecendo na nossa vida. Então, que notícia boa, né? O 3 de espadas vem trazendo pra gente a sensação, ou melhor, a ideia de que o sofrimento ele foi necessário, que a gente precisou enfrentar ele. E por isso a gente tem esse amadurecimento. Então, ele vem justamente confirmar o que eu estava falando ali no início, que a gente está vivendo uma fase difícil, mas que justamente nós vamos conseguir superar com muita sabedoria. Então, vamos realmente refletir sobre essa situação, sobre como a gente lidou com ela, como a gente poderia ter lidado com essa situação melhor, ou se aquilo foi realmente o suficiente pra gente. Mas essa carta, ela fala sobre um certo coração partido, sobre luto, sobre perdas, assim como o 5 de copas. Mas assim como o 5 de copas, essa carta fala que para alguns, esse ciclo ele já está se finalizando, porque pode ter muita cura e superação nesse caminho. Então, talvez é isso mesmo que a gente precise, enfrentar os problemas para curar. Até porque o 10 de ouros vem dizendo que depois que a gente curar isso aí, a gente vai ter muita abundância, muita estabilidade e principalmente segurança material, segurança emocional. Essa carta ela fala muito sobre ter as coisas ao nosso alcance. Basta a gente realmente esticar a mão ou dar os passos para a gente alcançar. Então, pegar para a gente. Então, essa carta ela é muito próspera e a gente precisa justamente trazer isso para essa nova fase, essa estabilidade. Gente, 9 de ouros também veio aparecendo. Isso é muito bom, isso é muita prosperidade, só notícia boa. Então, assim como o 10 de ouros estava falando que vai ter estabilidade e segurança, principalmente financeira, material, o 9 de ouros ele vem falando para a gente realmente desfrutar das nossas recompensas vindas do nosso trabalho, seja ele um trabalho físico, mental, um trabalho de ter realmente trabalhado para ganhar dinheiro ou trabalhado para curar alguma coisa. Então, para cada um vai realmente ressoar de forma diferente, mas o objetivo, a essência é a mesma. Então, essa carta ela vem falando sobre independência, sobre realização e principalmente sucesso nesse processo. E o 8 de paus vem falando que as coisas estão se movendo muito rápido. Então, é uma carta que traz muito movimento. Assim como antes a roda da fortuna falou pra gente que a vida é cíclica e que é constante os movimentos, o 8 de paus vem falando que o progresso vai ser rápido. Então, não hesite em tomar ações importantes na sua vida. Até porque vão ser elas que vão realmente fazer as coisas acontecer. E elas precisam acontecer.
A gente não pode se manter estagnado ou com uma certa confusão mental, até porque isso nos limita de aproveitar as oportunidades que estão aparecendo. Se a gente não der um passo ou refletir, tomar realmente uma ação, seja ela mental ou física, a gente não vai aproveitar as oportunidades que estão aparecendo. Então, até estava vendo um vídeo ontem sobre a questão de sorte. Então, que a gente tem realmente muitas oportunidades de ter sorte, de fazer acontecer, mas a gente tem que estar com os olhos abertos para enxergar essa possibilidade, essa sorte, né? Sorte. Então, esteja atento às oportunidades que estão realmente aparecendo no seu dia a dia. E a Rainha de Copas vem realmente dizendo para a gente confiar na nossa intuição e nutrir nossos sentimentos de empatia. É uma carta muito emocional, ela pede muito acolhimento, compreensão, seja consigo, seja com os outros. Então, essa leitura, ela vem falando que realmente a gente está num processo de cura. Para alguns já está mais à frente, para outros está se iniciando, mas que o movimento, ele realmente, a vida é cíclica, a gente tem altos e baixos e que a gente tem que lidar com isso de coração aberto, para a gente entender que a dor, ela faz parte do nosso crescimento e aprender que isso faz parte nos torna muito abundantes e principalmente ela nos faz enxergar o quão abençoados nós somos. E a partir disso, a gente vai ter muita prosperidade no nosso caminho, vai ter muito movimento e a capacidade de enxergar, de compreender o que precisa ser feito, o que precisa ser curado e principalmente entender que cada um tem o seu tempo, cada um está no seu processo. Uns estão mais à frente, outros estão na metade, outros estão recém-iniciando, mas todo mundo está caminhando para melhorar um pouquinho todos os dias. Essa foi a mensagem da semana, espero que tenha ressoado com você. Se fez sentido, curta esse vídeo, comente e compartilhe para que mais pessoas também possam se beneficiar das boas energias aqui do canal. Até a próxima semana!